Olá, sejam bem-vindos ao Modcast número 33. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Mold. Junto comigo eu tenho o Cássio Bruno e o Luiz Paulo Aranha, que são os gestores. Hoje é dia 2 de junho, são exatos 2 horas da tarde e 7 minutos. Vamos começar aí, como sempre, falando de cenário, começando internacional, depois o Brasil. Vou chamar o Cássio aqui para a conversa, para a gente falar do internacional, né, Cássio? Então, os tópicos, assim, eu acho que continuam os mesmos, né? Acho que é uma preocupação muito grande com relação à inflação no mundo, o quanto que vai ser necessário subir os juros, né? Acho que é a pergunta aí de $1 milhão de dólares, né? E a gente teve, né, um distensionamento vindo da China, né, com a melhora lá do quadro da pandemia. Isso tem um link direto aqui com o Brasil. A gente começou, quando a gente olha o mercado acionário americano ali, o S&P chegou a encostar ali tecnicamente no bear market, né, que ia cair 20%, mas na segunda quinzena a gente viu uma melhora, né, a Treasury, né, que é a renda fixa, né, o título do governo americano, cedeu, e isso acabou ajudando ali, né, na segunda quinzena os ativos de risco, né? Como é que você resume e vamos avançando nessa história, né, que é o custo de capital subindo, inflação, né, que, enfim, segue aí o grande tema, e o Fed aí sendo o principal ator aí hoje em dia do mercado, né? Bom, vamos lá. Então, começar com China, que parece mais fácil, né? Então, a China, grande revisão de PIB lá. Então, o mercado todo revisou, o mercado tinha ido mal. E aí, nós estamos passando pela reabertura e a parte que a gente está acostumado a ver quando eles saem de alguma crise, que é o estímulo. O mercado está comprando essa história do estímulo, entende que tem um espaço para melhorar mercados lá, principalmente. E a gente aqui está um pouco nessa linha, mas com aquele ceticismo típico de entender como que isso vai acontecer. Mas o fato é que reabriu, alguma melhora vai ter e os mercados estão se antecipando a isso. Quando a gente olha para o mercado global, vai olhando mais assim, agora focado nos Estados Unidos, a gente viveu no mês passado 2 fases. Então, uma fase de bastante preocupação, principalmente preocupação com juros, que foi a primeira parte da queda. A gente comentou sobre isso no podcast, a questão de estarmos flertando com uma recessão. O que aconteceu no meio do mês? É que o Fed ele foi um pouco menos hawkish, né? Então, falou-se menos de alta de juros, até se cogitou, vamos dar 2, depois ver o que faz. Mais 2, né? Mais 2,50, depois ver o que faz. O mercado se animou com isso. E aí, na nossa leitura, a gente ficou nos fundos muito mais comprados ao longo do mês. E agora, a gente está naquele ponto que a gente não sabe exatamente o que fazer. Quando a gente olha o longo prazo, a gente vê espaço para piorar de novo. Então, esse espaço para piorar de novo vem do fato que a gente tem dificuldade de ver a inflação caindo. Então, a inflação bastante persistente. O mercado tirou do preço a questão da recessão e o mercado tirou até um pouco do preço a questão dos juros. Então, quando a gente olha a simetria de mercado, a gente não vê mais uma simetria de ficar comprado de curto prazo nos mercados internacionais e ainda vê a discussão voltando a crescer de juros mais altos e a gente flertando com uma recessão. E aí vale destacar que nos últimos dias os dados de Europa, principalmente inflação, foram muito fortes, então a inflação foi muito alta e o mercado voltou a questionar isso aí. Então, quando a gente olha para as posições que a gente tinha aí, que é emergentes contra Estados Unidos, a gente acha que ainda faz bastante sentido, mas aí é uma discussão para frente, acho que a Aranha vai falar mais de Brasil, mas é um pouco essa nossa cabeça internacional. Aquela assimetria que a gente vinha no final do mês passado, que a gente comentou, de ficar comprado, mais comprado, parece que foi embora. Tá bom, eu vou pegar esse gancho, então, do que o Cássio comentou, falando emergente versus Estados Unidos, né, desenvolvido, mas mais especificamente
Brasil, né? Então, primeiro eu vou falar assim o que a gente escuta falar que é quase um grande consenso, aí vamos tentar desenvolver e mastigar a conversa entre esse curto prazo e o longo prazo. Todo mundo fala que o Brasil tem uma certa blindagem, porque o grosso do juros já foi feito, a inflação, eu acho que já há um certo consenso que ela está desacelerando, né? Acho que a grande dúvida é se vai desacelerar na velocidade para a gente poder parar de subir juros em algum momento, começar a discutir juros, mas de certa maneira essa diferença de juros blinda a gente. E aí tem também um certo consenso no mercado de especialistas aí de renda variável, falando que a Bolsa Brasileira está muito barata. Aí quando a gente pega esses dois comentários que eu fiz agora, com o que o Cássio falou, que é um mundo ainda muito complexo, né? Aí cabe falar também essa commodity que não cede, né? Por, enfim, guerra na Ucrânia e várias coisas. Como é que empacota isso e como é que dá para dividir essa discussão entre curto prazo, que aí tem eleição, que está começando a fazer aquele clássico de eleição aqui no Brasil, que sai pesquisa e volatilidade, e o longo prazo? Então, Adriano, no curto prazo, como você falou, a discussão eleitoral ela vai começar a ganhar força a partir desse mês, né? E eu acho que isso vai ser uma crescente aí nos próximos 4 meses, que é o que falta para a eleição. E está ficando claro que no começo do ano se tinha uma visão um pouco mais que a eleição não ia fazer tanto preço. Agora parece que a gente está voltando para aquele cenário um pouco mais preto ou branco, que sai uma pesquisa, está fazendo muito preço, especialmente nas empresas estatais que têm uma relação direta com a governança, né? Então, a gente vai começar a ter um pouco mais desse barulho. O problema é que as estatais, elas estão muito bem operacionalmente, né? Estão produzindo lucros recordes e com descontos, né? Com múltiplos muito estressados. Então, existe aí, né, uma certa assimetria de que se não for mexida a governança dessas empresas, o potencial de retorno ele é muito alto e poucas vezes visto, né, na Bolsa na história. Agora, por outro lado, né, a gente está vendo que a inflação nos parece que fez pico. Existe um estímulo governamental muito forte que está sendo aprovado, né, na Câmara pela desconto de ICMS, estão querendo dar uma canetada na inflação, né, vamos dizer assim. Então a gente vê que o juros ele está já bastante estressado aqui com uma assimetria negativa. O problema é que a gente ainda não verifica no dado na ponta, né, essa queda na inflação e, enquanto isso, né, os Estados Unidos continuam com uma trajetória de alta de juros, né, que também não ajuda a tirar o prêmio aí da curva de juros. Então, a gente está nesse cenário que os ativos ainda são muito baratos, as empresas estão performando bem e há uma perspectiva melhor de crescimento, ou seja, a gente está aqui vendo as commodities baratas, porque os preços, apesar de você ter essa discussão da recessão, as commodities não caíram, porque existe ainda, né, toda a questão da oferta das commodities, que está super restrita. E no setor de varejo, né, o setor das cíclicas domésticas, a gente está vendo as empresas melhorarem muito sem a contrapartida nas ações, né? As ações estão ficando para trás, só que os negócios, né, estão melhorando de forma relevante e está chamando a nossa atenção. Então, a gente está vendo um ambiente de bolsa muito barato, mas que precisa confirmar o cenário da eleição não não disruptar aqui o mercado, né, vamos dizer assim, e os juros aqui começar a ter uma tendência de queda, e a gente pode ver um destravamento grande de valor. Enquanto isso, o mercado ainda é um mercado difícil, porque ele ainda é um mercado que está saindo recursos, como um todo da indústria, é um mercado que existe muita incerteza em relação à eleição e em relação ao cenário externo, mas é uma ótima oportunidade de entrar, né? De entrar, porque a gente está vendo retornos extremamente elevados com boas assimetrias, né? As empresas estão muito bem, não estão endividadas, e a gente, como aqui a gente
a gente está se posicionando para empresas, a gente está movendo um pouco o portfólio para empresas mais cíclicas, né? Legal, vamos então já entrar nos portfólios, já vou continuar com a Aranha aqui, vamos falar do FIA. Ele no mês aí ele fechou com um retorno de 3,25 versus um Ibovespa de 3,22. No ano, arredondando aí um positivo contra uma bolsa de 6, em 12 meses 18 negativo contra o Ibovespa de 12 negativo, né? E aí, Ana, eu queria que você comentasse basicamente duas coisas, essas mudanças na carteira que você mencionou, que mas quando a gente pega o FIA, a gente via claramente uma alocação ali estrutural que permaneceu durante ali quase 2 anos, né? Acho que de uns 30, 45 dias para cá, a gente começa a ver já algumas mudanças aí, e eu queria que você comentasse. E também falasse tanto do destaque positivo quanto do negativo, que estão entre as maiores posições do fundo. Sim. Também, que é a BRF Americanos. Tá, a gente vem aumentando um pouco a participação em commodities, né? Justamente a gente está vendo os commodities mais resilientes e o preço dos ativos caiu bastante em relação, né, ao cenário, ou seja, ficou mais assimétrico ficar comprado nas commodities, e a gente vem aumentando muito participação nas cíclicas domésticas, né? Acho que o destaque aí é as empresas de vestuário e a redução também nas empresas de utilities, em que elas performaram bem no ano, ainda estão muito baratas, mas a gente vê que existe uma oportunidade na Eletrobras, que, além de ser uma oportunidade, deve drenar recursos de outros setores para fazer a capitalização na Eletrobras. Então, a Eletrobras é um case para a gente também interessante, que em se privatizando existe bastante upside. Então, a gente, de certa forma, está se preparando para isso e a gente está comprando ativos que vão se beneficiar de um crescimento econômico melhor, né? Os destaques, a nossa maior posição foi bem no mês, ela recuperou a parte da perda que teve no ano, que é a Brasil Foods, só que a gente vê que o cenário cada vez melhor para elas. Commodities agrícolas começaram a ceder. O milho especificamente. O milho especificamente, né? Além de você ter toda uma perspectiva de uma safra muito boa para essa safrinha, né, que vai começar daqui a pouco, a gente vê que os receios de você não ter lá o milho na Ucrânia começaram a ter negociações para se exportar esse milho e distensionou os mercados que estavam muito premiados por causa dessa incerteza. Em contrapartida, a gente vê, né, o spread, o preço do frango também subindo, e essa equação, né, que é a lucratividade da Brasil Foods, melhorando de sobremaneira, e uma ação ainda extremamente descontada em relação a isso. E no lado negativo foi a Americanas, que continua ainda com um tema bastante sobre ataque, né, que é o tema do e-commerce, que existe uma competição grande, mas a gente vê que a Americanas é um player que está bem posicionado, tem um balanço forte, não tem problema de liquidez e cresce muito mais do que os competidores aqui. Então a gente entende que ela está se preparando para se tornar uma empresa muito lucrativa na frente, mas ainda o mercado tem, né, os seus questionamentos em relação à grande competição no setor, e isso está fazendo preço porque as empresas listadas lá fora tiveram também uma queda muito relevante do prêmio, né, que existia para crescimento. A gente vê que é uma empresa de crescimento que a gente não paga o crescimento por ela, né? Mas foi uma empresa que foi muito mal aí no mês, né? Tá joia. E, Cássio, vamos falar do Equity Hedge primeiro, depois a gente fala um pouquinho do Long Bias também, né? O Equity Hedge teve um mês aí super bom também, 3,5 arredondado aí contra um CDI de 1. No ano ele está em 7,70 com CDI de 4,34 e em 12 meses arredondado 14,60 versus um CDI de 7,90. O que você pode destacar aí sobre as posições de, né, o fundo? Acho que é sempre bom lembrar, ele é long and short, né? Então ele faz valor relativo, ele não tem um risco direcional, então tanto faz se a bolsa sobe ou a bolsa cai, ele é um fundo multimercado
para bater o CDI. O que você pode dar de destaque aí positivo e negativo? E se teve alguma mudança assim mais significativa? Acho que a primeira coisa, assim, dentro dos destaques positivos, foi um mês muito bom, a gente acertou, teve uma média de acerto grande. Grosso modo, a gente tem uma posição relativamente mais otimista em Brasil, muita coisa micro, mas um pouquinho mais otimista em Brasil, um pouquinho mais pessimista lá fora, né? E aí a gente operou muito bem isso ao longo do mês. Aí entre os destaques, esse mês foi particularmente um mês bastante micro. A gente acertou bem aí a BRF, né? Então a BRF voltou e ela está posicionada contra uma empresa do setor de proteínas também. Então, no final das contas, BRF foi muito bem, a gente operou muito bem, a gente ficou muito grande na hora certa. Outro destaque positivo no mês foi o setor de varejo, tanto no Brasil como lá fora. Então, a gente operou muito bem alguns shorts. Então, a gente aqui não tem o costume de comentar o short, mas o grosso do mês foi acertar short. E aí, outro destaque positivo, então, comentei de BRF, comentei um pouquinho de retail, foi o setor financeiro também, acertando muito short, e alguns longos no Brasil, principalmente, resultados. Aí dentro dos destaques dos longos tem o BTG, então que a gente acertou bem. E aí uma posição mais macro, que foi a compra de Brasil, EWZ, e venda de Nasdaq, também foi muito bem no mês passado. Então, alguns destaques positivos bem diversificados no mês. E aí, quando a gente acaba acertando um nível alto, o retorno... Um nível alto, o retorno tem que ser alto. Né? E acho que vale falar assim, ele é um fundo que tem, hoje em dia, mais ou menos aí umas 95 posições. Ou seja, pares, né? Ideias de valor relativo. Então, um fundo bem diversificado, que a gente fala que ele é um fundo alfa puro mesmo. Para fechar, e vamos falar do Long Bias, foi um mês bom também, né? Ele deu um retorno aí no mês aí de aproximadamente 6,5, contra um CDI de 1,03. No ano, 10,40 contra um CDI de 4,34 e uma bolsa aí de 6,23. E em 12 meses, 7,68 contra um CDI de 7,89 e o Ibovespa de menos 11,78. Vamos focar como é que é essa questão do ciclo aí, né? Que ele tem uma componente importante dentro dele, né? De quanto está comprado e como está comprado, né? Que a gente começou de um jeito um mês, aumentamos e depois acho que a gente reduziu, né? Então acho que é bom sempre no Long Bias explicar um pouquinho o produto de novo. Então ele é um fundo de bolsa, né? Mas ele é um fundo de bolsa que a gente consegue operar os ciclos econômicos estando mais ou menos comprado, e aí a gente também pode optar em estar comprado no Brasil, estar comprado nos Estados Unidos. Ele é um fundo bastante diverso, né? Então esse é um pedaço relevante do fundo. Além das nossas carteiras aqui compradas igual ao FIA, e o long short que a gente faz nele também. Então, no final das contas, é muito semelhante ao que a gente fez no FIA e na carteira de Brasil em FIA e na carteira long short, é bastante parecida. E aí o que vem mais diferente nele é a questão de como a gente operou o ciclo. Aí no mês a gente vinha falou aí mês passado que a gente estava um pouco mais otimista na simetria de curto prazo. Então a gente saiu do fundo que estava por volta de 30% comprado para 75% comprado, a gente passou boa parte do mês assim. E aí, de alguns dias para cá, a gente está vendo um pouco o que eu comentei no começo, a simetria diminuindo, né? Então, ainda a questão de inflação alta, tudo aquilo ali que não mudou muito, mas o mercado tinha exagerado na precificação, o mercado tirando esse exagero. Então, quando a gente olha o S&P caindo 12% no ano, ou 12% dos RAIs, mal precifica aí a alta de juros que teve lá fora. Então, a alta de juros, já no preço, 200 bases de alta de juros, deveria justificar uma queda dos 25 do S&P, e não veio, né? Então, a gente vê aquela simetria de rating ainda lá fora, ainda esse de rating ele tem que ser combinado com menos lucro, né? E já vieram resultados bem ruins nos Estados Unidos micro,
principalmente... Você ia falar combinado com os russos, que até seria propício aí. Mas assim, já as margens caindo, então a Walmart com margem ruim, a Amazon com margem bem ruim por conta de desalavancagem operacional. E aí, vários setores acontecendo um pouco isso já numa situação mais difícil lá. Então a gente começa a ver lá fora mais complicado. E aí o que a gente... Só que a gente ainda gosta de Brasil. Então, no final das contas, a gente mantém no long bias uma posição bastante razoável de Brasil contra lá fora, com essa visão de diferença de ciclo. Aqui a commodity ainda bem, a China reabrindo, a economia brasileira surpreendendo para cima, e a economia americana com a nossa cabeça de que deve surpreender para baixo, do que a gente vê hoje, não do que a gente via um mês atrás, mas já deve surpreender para baixo, e aí a gente resolveu manter o fundo mais para o neutro. Então, lembrando que o neutro é 50% comprado. Então, a gente ficou mais otimista, vinha de pessimista, ficou mais otimista, hoje a gente está no neutro. Né? Então, é um pouco essa nossa cabeça, mas um resultado bom, né? Então, lembrando que é um fundo de bolsa, né? Então, a gente quer bater tanto a bolsa quanto o CDI no longo prazo, e a gente tem conseguido fazer. É isso aí. Então, só para frisar que a gente falou um pouquinho dos 3 fundos, né? O Equity Hedge é o que a gente fala alfa pura, ele é descorrelacionado com bolsa, é um multimercado para bater o CDI. O long bias aqui é que a gente tem um olho no gato e um olho no peixe, né? Então a gente busca aí navegar os ciclos do mercado e tem ferramentas também para gerar retorno independente da direção. E aí ele pode estar com a correlação um pouco maior ou um pouco menor com o movimento direcional da bolsa. E o FII é aquele fundo que a gente fala que é uma visão mais de longo prazo, né? Ganhos de capital substanciais, mas com volatilidade de mercado. E aí a gente tem menos preocupação com essa volatilidade do dia a dia. Então, diferentes estratégias aí para diferentes perfis e diferentes bolsos. Bom, vou agradecer aqui o Cássio e o Aranha, principalmente aí aos ouvintes, aos telespectadores, e desejar a todos aí ótimos investimentos. Até o próximo podcast.